Pode se assentar, por gentileza. Queridos diáconos Vili e Vital, queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também irmãos que estão nos acompanhando pelo nosso YouTube, pela nossa transmissão. Desde domingo passado nós estamos ouvindo o chamado sermão parabólico, ou seja, Jesus apresenta o reino de Deus através de parábolas. No domingo passado nós ouvíamos a respeito do semeador que sai para semear as sementes do reino. E nós, se recordamos bem, Jesus falava dos 4 tipos de terrenos. Um terreno em que as sementes são lançadas e as sementes caem na beira do caminho, e essas sementes são comidas pelos pássaros, e esses pássaros representam o diabo. Depois um terreno em que as sementes são semeadas em meio a um terreno pedregoso. Depois um terreno cheio de espinhos. E por fim um terreno bom. E esse terreno bom, segundo Jesus, dá 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Cada semente dá esta abundância de frutos. E continuando hoje, Jesus conta mais 3 parábolas a respeito do reino de Deus, que nós vamos aprofundar agora. Mas eu gostaria de explicar-lhes a respeito do que significa esta categoria reino de Deus, porque muitas vezes nós lemos na palavra de Deus e não entendemos o suficiente. Eu gostaria de explicar o que significa, o que é o reino de Deus. Veja, o reino de Deus, primeiramente, ele se faz presença, ele é presença na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o reino de Deus em pessoa. O reino de Deus habita em meio a nós através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vivo e verdadeiro, o verbo que se fez carne. Então, se nós queremos compreender, entender o que é o reino de Deus, nós temos que olhar para Jesus, olhar para as suas atitudes, para as suas ações, para os seus gestos. Então ali nós vamos entender o que é o reino de Deus, o significado do reino de Deus. Nós vemos Jesus sempre agindo com amor, com misericórdia, com bondade, com justiça, com zelo, com carinho, com ternura. Mas vemos também Jesus repreendendo o mal, não aceitando o mal, não aceitando a maldade, não aceitando a perversidade, não aceitando a injustiça. Então é olhando para a pessoa de Jesus que nós vamos então compreender o que significa o reino de Deus. E como nos ensina a igreja, este reino de Deus está presente em meio a nós em mistério. O que isto denota? O que isso significa? Significa que nós não vamos entender plenamente o reino de Deus enquanto nós estivermos neste mundo. E Ele não estará plenamente neste mundo, é só na eternidade. E de forma realmente plena quando nosso Senhor voltar. Então, o reino de Deus está presente em meio a nós, em mistério, mas Ele está presente. Isso é maravilhoso. E deixa eu dizer mais, este reino que nós encontramos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é o reino em pessoa, Ele colocou em nós a sua presença, que é o reino. Então isso significa que o reino de Deus habita em mim. A partir do santo batismo, o reino de Deus começa a habitar em mim. Por isso que o reino de Deus, ele não é geográfico, ele não é territorial, ele não tem uma localização específica, em que você pode colocar lá no Google Maps e dizer, vamos achar o reino de Deus. Você não vai achar, não tem.
Você pode pegar o melhor GPS do mundo, GPS da NASA, você não vai achar a localização do reino de Deus, porque o reino de Deus não é geográfico, o reino de Deus é teológico, o reino de Deus habita em meio a nós e habita em nós. Isso significa que o reino de Deus, nós o portamos, nós o carregamos, nós o levamos. Nós somos os portadores deste reino de Deus. Coloca a mão no seu coração e diga assim: eu sei que eu sou portador do reino de Deus. O reino de Deus habita em mim. Então, isso significa que eu sou alguém sagrado. O reino de Deus habita em mim. Deus habita em mim. E esse reino de Deus, que é Jesus Cristo em pessoa, e que habita em mim, que está presente em mim, está presente em meio a nós, Ele está presente também na sua igreja, que é una, santa, católica e apostólica. Então a igreja de Cristo, nela habita o reino de Deus, que está na igreja católica. Então agora nós entendemos um pouquinho o que é esse reino de Deus. Se nós imitarmos nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos estar visibilizando com a nossa vida o reino de Deus para o mundo. Veja que responsabilidade nós sermos cristãos. Veja que responsabilidade nós temos de darmos testemunho do reino de Deus, testemunho com as nossas palavras, testemunho com as nossas condutas, testemunho no nosso modo de falar, nosso modo de se vestir, testemunho no nosso modo de se relacionar. Sim, o modo de se relacionar um com o outro visibiliza o reino de Deus. Uma gentileza, por mais que a pessoa não saiba que você é cristão, você está ali visibilizando o reino de Deus. Um gesto solidário, você está visibilizando o reino de Deus. Um abraço, uma escuta de alguém que está aflito, é uma forma de visibilizar o reino de Deus. Então, no meu dia a dia, no mais concreto da minha vida, eu posso visibilizar o reino de Deus. Na minha relação como esposo, como pai, como esposa, como mãe, como filho, como funcionário, como empreendedor, como patrão, eu posso visibilizar o reino de Deus. Lá num ponto de ônibus, lá no shopping, aonde eu estiver, na academia, caminhando na praia, eu posso visibilizar o reino de Deus com o meu jeito de ser. Então veja que responsabilidade nós temos de testemunhar, de mostrar para o mundo que o reino de Deus existe. Então nós vamos combater o mal, não com o ódio, mas nós vamos combater o ódio com o reino de Deus, com o amor, com o nosso jeito de ser cristãos. Porque Jesus diz: eles vos reconhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então a nossa identidade, nós que somos portadores deste reino, nós que pertencemos a este reino, temos que visibilizar o amor de Deus para o mundo. Tanto é que na primeira leitura nós temos, e no Salmo, trazendo justamente essa dimensão de Deus que é compassível, de um Deus que é amoroso, de um Deus que perdoa. Olha o que diz a antífona do Salmo para nós hoje: ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. E no finalzinho da primeira leitura, olha o que diz: assim, procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança
de que concedes o perdão aos pecadores. Então mostra este Deus que é misericórdia, que é perdão. E Jesus, que é este Deus que se fez carne, ele visibiliza o perdão, o amor, a misericórdia, e nós que somos seus continuadores da sua obra salvadora e redentora, nós temos a missão de visibilizar. Dito isso, não vou me estender, mas indo para o Evangelho, veja, diz que foi semeado semente boa no terreno. Olha só como diz o Evangelho no início, para nós sermos bem fiéis. Jesus contou uma parábola à multidão: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Então veja, Deus semeou em nosso coração o trigo, semeou o seu reino, mas diz aqui que enquanto o homem semeava a semente boa, e quando ele foi dormir, quando ele estava no seu descanso, o inimigo se aproveitou e semeou o que não era bom, que é o joio. Então aqui o grande ensinamento para nós é que, se nós sabemos que Deus semeou o seu reino no nosso coração, nós não podemos dormir, nós não podemos cochilar na fé, nós não podemos vacilar, porque se nós não vigiarmos, se nós não formos vigilantes, o inimigo semeia o que não é de Deus no nosso coração. Então nós precisamos estar atentos, precisamos estar com os olhos do coração bem abertos, porque se nós cochilarmos na fé, o inimigo de Deus, como diz aqui a parábola, ele pode semear aquilo que não é bom, que é o joio. E se você já teve a oportunidade, olha só, se você já teve a oportunidade de pegar o joio e o trigo na mão, você vai ver que os dois são iguaizinhos, iguaizinhos. O inimigo de Deus, ele é astuto, ele tenta nos enganar, dizendo que aquilo que não é de Deus é bom, ou talvez até melhor. Então, quando você pega o joio e o trigo, você vê que eles são iguaizinhos, você não consegue de imediato diferenciar. Mas quando você amassa o joio vira farelo, vira pó. Quando você amassa o trigo, você vê que tem frutos. O trigo dá frutos, tem as sementezinhas do trigo. Então aquilo que é de Deus dá fruto, você está entendendo? E dá fruto bom, dá coisa boa, para dizer que nós fomos feitos para darmos frutos bons. Se o reino de Deus habita em nós, se o trigo da presença de Deus habita em nós, nós fomos feitos para dar frutos bons. Nós não fomos feitos para ser estéreis, como o joio que quando você amassa, vira farelo, vira pó. Não, nós somos feitos para dar frutos bons. E como é que nós vamos dar frutos bons, Padre? Nós vamos dar frutos bons se nós deixarmos Deus trabalhar a terra do nosso coração, o que nós ouvíamos no domingo passado. Deixar Deus tirar de nós todas as pedrinhas, deixar Deus tirar de nós todos os espinhos que nos sufocam, e deixar Deus também no momento oportuno arrancar de nós esses joios. Mas eu repito, nós precisamos estar vigilantes, não podemos dormir, não podemos vacilar, porque senão o inimigo semeia o que não é de Deus dentro do nosso coração, semeia o que não é de Deus dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, dentro das nossas empresas. Por isso precisamos estar vigilantes e atentos, para que aquilo que não é de Deus não venha a crescer,
não venha se misturar com o que é de Deus. Então nós precisamos estar atentos, vigilantes. E veja o que é coisa maravilhosa. Veja que coisa maravilhosa. As coisas de Deus, elas não são escandalosas. As coisas de Deus acontecem de forma serena, tranquila e bela. Então diz Jesus, ele usando mais duas parábolas para falar do reino de Deus, ele usa do grão de mostarda e do fermento. O grão de mostarda pequenininho, mas que depois vira uma grande árvore aonde os pássaros podem fazer seus ninhos. Então as coisas de Deus geralmente começam pequeninamente, discretamente, sem barulho, na serenidade, e vai crescendo, como também o fermento na massa. Você não vê o fermento fazendo barulho, você vê a massa sendo levidada. E quando você se dá conta, a massa está, o pão, por exemplo, está grandão. Eu gostava quando a mãe fazia pão, ainda fazia pão, não no forninho elétrico, que isso é fácil. Fazia pão no forno a lenha, que era muito mais difícil, porque você tinha que ter ali a sabedoria da temperatura, saber quando colocar, quando tirar. E outra que eu gostava muito, depois que a mãe tirava aquele pão quentinho, antes, na verdade, ela passava aquela camada de ovo, que o pão ficava amarelinho, ficava bonitão. E quando tirava, estava aquele pãozão. Por quê? Porque a massa levidou, o fermento levidou a massa. Mas você não viu o processo. Você vê que foi silenciosamente. É assim que acontece com o reino de Deus. Vai silenciosamente trabalhando. E para concluir, veja, falando ainda do grão de mostarda, Jesus vai dizer um certo momento que é preciso que o trigo caia na terra e morra para que dê frutos. Quando é que Jesus morre? Quando ele abraça a cruz. Quando ele morre na cruz, ele é retirado da cruz, fica no colo de Nossa Senhora, e de lá é levado para o sepulcro. Ele é colocado na terra, ele está morto, mas só que ele não fica na terra, ele não fica no sepulcro, ele ressuscita. Então Jesus, que é Deus, olha só, que coisa maravilhosa, Jesus que é Deus, se faz pequenino, uma criança, o reino de Deus é como esse grão de mostarda, pequenino, quase invisível, eu que sou cegueta mesmo, não vou ver de longe, pequenininho, morre na cruz, vai para o sepulcro, vai para a terra, mas depois ressuscita e se torna esta grande árvore que estende sombras. Os seus galhos, as suas raízes são grandes, que, como diz a parábola, até os pássaros podem vir fazer os seus ninhos, ou seja, todos nós podemos descansar em Jesus, debaixo dele, que é a árvore da vida. Você está entendendo a profundidade dessa parábola? Jesus, pequenininho, verbo que se fez carne, depois se torna essa árvore frondosa de vida para toda a humanidade, e nós podemos nos achegar, fazer a nossa casa na casa de Deus, como os pássaros. Eu não sei se você consegue cantar Alô meu Deus. Consegue? Consegue? Vamos cantar? Eu gosto dessa música que fala de voltar para casa. Vamos lá? Tá bom?
Só o refrão já está bom. Eu não sei cantar, você vai cantar. Acha a letra no celular. Isso. Vamos lá? Senão a gente deixa para depois. Aqui é ao vivo, não é? Quem sabe faz ao vivo. Não vai? Então você depois procura, no final a gente canta, tá bom? Olha. Olha. Mais uma vez, desde o começo, vamos lá? Vamos ficar de pé, vamos cantar esse refrão. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Segura um pouquinho, pode ir lá violão. Veja, nós fomos feitos para ficar debaixo da presença de Deus, desta árvore maravilhosa. Feche um pouquinho os seus olhos e diga assim: Jesus, Tu és a minha árvore. Em Ti, Jesus, eu quero fazer o meu ninho. Em Ti, Jesus, na Tua presença, eu quero habitar. Porque só Tu tens, Jesus, a vida verdadeira para me oferecer. Eu não quero mais, Jesus, ir para longe de Ti, me afastar de Ti. Eu quero cada vez mais estar perto de Ti, dentro do Teu coração, debaixo de Tuas mãos. Amém? Cantemos o refrão. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho. Tá bonito. Embora eu me afastasse
Mais uma vez, para finalizar. Uma grande salva de palmas para vocês. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.